Léo Facchini por aqui, seja muito bem-vindo a esse canal do YouTube para mais um vídeo de O Transbordo do 10 em 1. O pior ano da sua vida é um programa do Pablo Marçal. Mas antes de irmos para o vídeo, sim, verifique se você está inscrito nesse canal, dá o seu joinha, dá o seu curtir, é muito importante e o seu comentário é o transbordo de volta. Primeiro link na descrição, tem um grupo do WhatsApp também para você receber todas as informações em primeira mão e não perder nada neste ano de 2023. Mas vamos lá. Terceira mentoria do dia 16, sim, tá um pouco atrasado, a minha filha tá na reta final, aí a Laura está para chegar, eu acabei me dedicando um pouco essa semana para cuidar da Marla, para cuidar de todos os preparativos para a chegada da Laura, mas a partir da próxima semana, mais tardar terça-feira, o vídeo de transbordo estará aqui. A galera do Você Transborda também, fique ligado, nós estamos terminando de organizar a plataforma. De qualquer maneira, segunda-feira às 9 da manhã nós temos encontro no Zoom, fechado? E primeiro link na descrição, você já entra para o nosso grupo do WhatsApp para receber todas as informações e ficar antenado. Mas vamos lá, então, na mentoria 3, o que o Pablo trouxe para nós? Ele já começou falando o seguinte, que o seu medo vai te levar para lugares que você não gostaria de ir. Então, o medo que você tem, ele vai te levar para lugares que normalmente você não gostaria de ir, não gostaria de estar. Só que esse é um processo, né? Inconscientemente, a nossa cabeça quer fazer o quê? Quer nos manter na zona de conforto. Para que você vai se desafiar? Para que você vai dar um passo a mais? Só que este medo vai te deixar ou vai te levar para lugares em que você não gostaria de estar. Por quê? Porque o medo é atrativo, tá? E tudo que você tem medo, você vai reforçar para você e vai atrair. Inclusive eu tenho um mantra, né? Eu falo, mas eu tenho medo de ficar bilionário. Como eu tenho medo de ter um jato particular, de ter uma Ferrari, uma McLaren. Você entende? Lógico que aqui não deixa de ser uma brincadeira, mas isso é real. Tudo que a gente verbaliza, tudo que nós temos medo, a gente acaba atraindo. Então coloca aqui nos comentários, do que você tem medo hoje? Porque normalmente eu trabalho com finanças e planejamento de vida e financeiro, né? Sou especialista em investimentos desde o ano de 2008. E eu falo uma coisa, não sei se faz sentido para você. A maioria das pessoas, elas têm mais medo de perder dinheiro do que vontade de aprender, investir e multiplicar o seu dinheiro para que ele se torne escravo do seu desfrute, para que ela realmente, né, para que você realmente viva uma vida que vale a pena. Então, muito cuidado com os medos. E aí, ao mesmo tempo, o que vai ser? Toda semana nós temos um tema. Essa semana é a semana da ressignificação. Ou seja, você precisa ressignificar algumas coisas na sua vida. E a ressignificação é trazer novo sentido, novo significado para alguma coisa, tá? Por quê? Porque pensa o seguinte, toda memória que você tem, ela te gera um sentimento, tá? Então eu tenho a memória de um episódio da minha infância. Isso gera um sentimento. Então nós vamos começar a entender que a memória é maior do que o sentimento, que ele é maior do que o significado, que é maior do que a crença. Então quando eu começo a entender e reprogramar todo esse sistema, por quê? Porque algo que aconteceu em mim, que gerou um sentimento naquele momento, que construiu uma memória, e aquilo eu posso dar um significado para isso hoje. Tem pessoas que estão, né, conectadas no passado, lamentando uma situação. É o significado que você deu. É aquele detalhe, né? Como é que eu estou olhando para a situação? Aquela situação, às vezes a mesma situação, tem pessoas que conseguem olhar o lado positivo, mas tem pessoas que ficam apenas olhando o lado negativo. Ou as pessoas otimistas e as pessoas pessimista, de que lado que você está, porque tudo isso, no final das contas, você teve uma experiência que gerou uma memória, que gerou um sentimento, que gerou um significado na sua vida, e isso é responsável por criar e fortalecer uma crença. E aí você vai perceber que o seu estilo de vida hoje, ele é moldado, ele é pautado pelas crenças que você tem. E aí eu pergunto, quais são as crenças que você tem sobre o dinheiro? Quais são as crenças que você tem sobre família, sobre filhos, sobre espiritualidade? Quais são as crenças que você tem acerca de Deus? Você realmente está buscando essa intimidade? Você realmente está em busca? Você realmente está a serviço do reino de Deus? Aqui é uma provocação, mas o seu estilo de vida está muito ligado com as crenças que você tem. E aí você já entendeu que a crença, ela é resultado
de coisas que eu vivi no passado, então memórias que geraram sentimentos, que geraram significados e automaticamente instalaram crenças em mim, porque as suas crenças vão moldar o seu estilo de vida. Então, se eu acompanhar um pouquinho o seu estilo de vida durante uma semana, eu consigo ter um pouco de clareza sobre as suas crenças em relação a dinheiro, se você tem crenças abundantes e de prosperidade, ou se você tem crenças de escassez, de pobreza, percebe? E aí, o que acontece, né? Por quê? Nós vamos entender que esse lifestyle, esse estilo de vida que nós temos, né? Você vai perceber que hoje a grande maioria está vivendo uma vida, ou vou mudar a minha fala. A grande maioria das pessoas está sobrevivendo. Muito poucos estão vivendo, mas você está sobrevivendo pelas condições que você está vivendo. Só que eu quero que você entenda que você não vai mais viver pela condição que você tem, pela sua capacidade, mas você vai viver pela potência que você carrega. Léo, como assim? Exatamente. Então, eu não vivo mais pela capacidade que eu tenho, mas eu vivo com a potência que eu carrego, com a potência que Deus colocou no meu coração. Para exemplificar e ficar fácil para você, imagina uma caixa d'água. Então, uma caixa d'água de 1.000 litros, ela tem a capacidade de armazenamento de 1.000 litros. Tá claro? Só que a potência dessa caixa d'água, de várias caixas d'água de 1.000 litros, vai estar de acordo com o quê? De acordo com a vazão de água, de acordo com o cano, de acordo com a sua capacidade de transbordo, de acordo com a sua potência de vazão de água, a sua potência de transbordo. Então, de novo, não se limite mais pela sua capacidade, mas comece a entender, né, o potencial que está dentro de você. E se você verdadeiramente crê e sente a presença do Espírito Santo dentro de você, é essa potência que eu estou falando. É a potência de fazermos coisas maiores do que Jesus fez aqui na Terra. Foi ele que disse isso, não fui eu que disse. Que nós faríamos, né? Ele disse, vocês farão obras maiores do que eu. Ou seja, do que eu, Jesus, encarnado como homem. Vamos lá. Por quê? Porque a gente já ouviu, né? Tem uma frase antiga do Thomas Edison que dizia o seguinte, que 99% era transpiração e 1% inspiração, ou seja, o resultado era fruto do trabalho, era fruto do suor. Só que quando essa frase foi criada, não existia tecnologia, não existia esse mundo globalizado, tecnológico que tem hoje. Por quê? Porque hoje, gente, acreditem, 99% é fruto de inspiração e apenas 1% da transpiração. Léo, mas como assim? A inspiração que vem do alto, sabe? Aquilo que queima no seu coração. E aí você, para fazer isso, você precisa desligar a sua cabeça. Eu preciso desligar o meu racional para ligar o meu emocional. Mas eu falo por experiência própria. O ano de 2022, o ano anterior, foi um ano desafiante, mas foi um ano, né? O meu ano da obediência, onde eu obedecia o que Deus falava ao meu coração. E muitas das vezes a minha cabeça falava, Léo, mas você é um idiota. Mas por que você está fazendo isso? Larga a mão de ser bobo. E eu simplesmente falava, desconectava. Eu buscava desconectar a minha cabeça e por mais que não tivesse lógica e não fizesse sentido, eu realmente fazia o que queimava no meu coração. E é impressionante que quando eu me colocava em movimento, os resultados, quando vinham os resultados exponenciais. Porque o que a gente planta com o coração, a gente colhe na eternidade. Mas vamos lá. Então, esse é um ponto importante, tá? E aí eu quero que você pense o seguinte, tá? Quantas pessoas, vamos imaginar essa semana, tá? Nessa semana, ou no último final de semana, eu não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas pega no dia anterior, quantas pessoas magoaram você, ou aconteceu alguma coisa com você esse final de semana, ou na semana, ao longo de um dia, ou no seu trabalho, aconteceu uma situação em que você saiu magoado, em que pessoas te magoaram, em que pessoas não foram tão legais com você, tá? Como é que foi isso? É bem provável, se nós olharmos na nossa vida, sempre vai estar acontecendo um pouco disso. Só que a questão é, quanto tempo você levou para ressignificar
aquele acontecimento, num primeiro momento, não tão positivo. Porque lembre, é o significado que você carrega. Não importa o que as pessoas fazem comigo, importa o que eu faço com o sentimento provocado comigo nesse processo. Então não importa o que as pessoas fazem comigo, mas importa o que eu faço comigo a partir do que as pessoas fazem comigo. Tem a ver com o sentimento. Eu posso simplesmente usar a técnica, né, do 5, 4, 3, 2, 1. Cada um tem a vida que merece. Eu viro e continuo a minha vida. Eu não me deixo abalar, eu não me deixo ser influenciado por aquilo que aconteceu. Por quê? Porque eu ressignifico e falo, puxa, aquela pessoa deu o melhor dela. Quando eu consigo olhar o outro com compaixão e falar, puxa, ele deu o melhor, foi tudo que ele podia fazer, tá tudo bem e eu sigo em paz. Eu não gero expectativa no outro, tá? E aí, então, nós vamos começar o quê? Você precisa dar significado nas coisas. E uma das coisas que nós precisamos dar significado é justamente no ano. Esse ano de 2023 para você, o que ele representa? Coloca aqui embaixo o ano, o mês, a semana e o dia. Por exemplo, eu estou gravando esse vídeo, eu disse com atraso, por tudo que aconteceu essa semana, a chegada da minha filha. Hoje é dia 20 de janeiro de 2023. Esse ano para mim, Leonardo Facchini, é o meu ano do transbordo, é o ano em que eu realmente preciso tirar as minhas vivências, as minhas experiências com Deus e transbordar para o mundo. Por quê? Porque eu sinto que dessa maneira eu vou dar um passo, eu vou mudar de fase e eu posso inspirar as outras pessoas a partir das experiências que eu tive com Deus, tá? O mês de janeiro para mim é o mês do crescimento familiar, preparação para a chegada da Laura. Então, nós estamos aumentando a família, né? A Marla tá grávida, a Laura tá para chegar, possivelmente chega aí na última semana de janeiro, primeira semana de fevereiro. Estamos na expectativa. Amanhã, sábado, ela completa 37 semanas. Então, a partir de 37 semanas, tudo indica que a qualquer momento, se a Laura desejar, a Laura nascerá aqui. Tá? E a semana? A semana é a semana de ressignificar memórias. Então, essa é uma semana de ressignificação. Quais são as memórias que você vai ressignificar? Às vezes você está preso numa situação que aconteceu há 5, 10, 15 anos atrás, alguém que te magoou, uma situação que te desagradou, basta o quê? Dá um novo significado. Olha para aquilo e ressignifica essa situação. Então, essa é uma semana de ressignificação. E o dia? O dia hoje é a celebração do meu casamento. Hoje é dia, né? Nós mandamos, o Miguel foi para minha mãe, a Letícia foi para minha sogra. Hoje o dia é meu e da Marla. Eu trabalhei um pouco, tô aqui gravando esse vídeo, mas de uma maneira geral, eu vou curtir esses 16 anos de casado ao lado da minha amada e ilustre esposa Marla Facchini. Tá bom? Então, o que você vai fazer a partir de agora? Você precisa ressignificar 3 coisas na sua vida. Essa é a atividade extra aqui para você. Pegue 3 coisas que você vai ressignificar hoje, agora. Senta, pega um papel, o que está te incomodando que você precisa ressignificar. Tá? E aí eu quero que você pense o seguinte, né? Pensa sobre o significado que você tem sobre você mesmo. Você consegue? Qual que é o sentimento? Qual que é o significado que você tem? Porque eu posso dizer, você é uma pessoa forte. Você é uma pessoa que carrega o Espírito Santo dentro de você. Você tem noção disso? Você é imagem e semelhança do Criador, assim como eu. Então eu posso reconhecer em você o melhor de Deus, porque você é a criação dele. E aqui eu falo para você que você é alguém extremamente forte, que você é alguém extremamente que carrega um potencial enorme. Por quê? Porque você é a imagem e semelhança do Criador. Então eu posso dar uma atividade extra para você incorporar isso. Eu até estou aqui gravando na sala, ó, tem um espelho aqui. Eu falo, olhe no espelho e contemple. Você vai olhar para o espelho e você vai contemplar o melhor que Deus fez aqui na Terra, que foi você. Então, quando eu olho no espelho, eu consigo me conectar intimamente com a criação. Porque eu sou fruto da criação. Não é olhar fisicamente, mas é olhar nos meus olhos e conseguir perceber como Deus foi cuidadoso em cada detalhe, em cada parte
do meu corpo interno, do meu corpo externo, de todas as características que me compõem. Este é um exercício que me ajuda muito a me conectar ainda mais na fonte com o Criador. Então, você vai trabalhar nisso, de você ter lá, de trazer, né, um significado para você, tá? E aí, pensa o seguinte, Léo, mas minha vida tá dando tudo errado. Se alguma coisa tá dando errado, ou você tá numa situação extremamente desafiadora, lembra disso seguinte, tá? Isso é bíblico. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus segundo o propósito. Então, muitas das vezes, o que você acha que está sendo ruim, a maioria das vezes, se você realmente se entregar e viver o melhor de Deus que colocou na sua vida, é só uma preparação. Você vai entender que Ele está te preparando. Deus capacita aqueles que estão a serviço. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Sinta-se escolhido. Sinta-se escolhido por Deus. E aí você é forte. E é por isso que Ele está te preparando para te usar, para ativar outras pessoas que possivelmente estão passando pela essa mesma situação que você. Eu, em 2016, quase tive um divórcio com a minha esposa. E eu poderia estar lamentando. Hoje eu entendo exatamente tudo que Deus fez na minha vida e como Ele operou naquele determinado momento, resgatando o meu casamento, usando a minha esposa para realmente me ativar. E hoje eu posso verdadeiramente ainda mais ajudar casais que estão numa situação que querem se separar ou que brigam pelo dinheiro. Por quê? Porque eu faço isso há 15 anos. Só que depois de 2016, eu posso verdadeiramente dar um testemunho real do que Deus fez na minha vida. Você entende isso? Então hoje eu olho e agradeço toda essa preparação, todo esse processo que Deus me permitiu passar e eu poder dar aqui hoje o testemunho para você. Tá? Por quê? Eu quero que você diga agora, né? Porque muitas das vezes, né, você vai dizer assim, ó, eu posso e eu mereço tudo que eu plantar. Tudo que eu plantar. Porque às vezes você tem uma crise de merecimento, uma crise de capacidade, mas eu posso dizer para você, você merece... Repete comigo, vamos fazer diferente. Repete agora, ó, respira. Eu posso, eu mereço tudo que eu plantar. Só que aí nós vamos entender o seguinte, que existe o merecimento, mas existe também o favor de Deus. Muitas das vezes você pode sim colher algo que você não plantou, porque você está debaixo do favor. E também está tudo certo. Então o merecimento você colhe fruto do seu plantio e o favor é aquilo que você colhe simplesmente por estar em obediência a Deus e Ele provém todas as coisas para você. Então, de qualquer maneira, você é merecedor, você é filho de Deus, mas você precisa ativar isso dentro de você, tá bom? Capacidade, potência e favor, essas três coisas ressignificadas vão te levar para um outro nível. Então, você ter clareza da capacidade. Então você não é a capacidade que você tem, mas você é a potência que Deus colocou dentro de você. Você é a potência que você carrega. E quando você está debaixo do favor de Deus, quando você alinha essas coisas e realmente entra em movimento, você vai acessar coisas extraordinárias e você vai para um outro nível, para uma nova fase, numa velocidade muito maior. Acredite nisso, tá? Por quê? Eu tô dizendo para você, você não é incapaz. Você é uma máquina feita por Deus, você é um homem feito por Deus, perfeito. Mas você precisa verdadeiramente ativar isso dentro de você. Eu falo que você já tem tudo dentro, mas o desafio eu também tenho tudo. E quando a gente tá nessa troca, às vezes a gente pode inspirar e ativar o outro. Eu só preciso ativar o melhor de Deus que está dentro do meu coração. E eu digo que viver uma vida que vale a pena em Deus é justamente você reconhecer o melhor de Deus que está no seu coração e colocar isso a serviço para realmente viver essa vida, tá joia? E aí então, nós estamos caminhando para o final, porque você vai entender que a potência então engole a capacidade. Esquece a sua capacidade, não se limite mais pela capacidade, mas ative e acredite no potencial que está dentro de você, fechado? E aí, uma outra atividade, antes de eu ir aqui para as partes
do livro, do filme, texto, jejum e a modelagem, uma última atividade, essa vai ser desafiadora e são para aqueles que realmente querem acessar o próximo nível, que querem acessar e viver uma vida que vale a pena em Deus. É simples assim. Você precisa parar de sobreviver e a próxima atividade é, você vai listar 7 amigos seus. Faz uma lista lá, 7 amigos, pôs o nome deles. Você vai pensar o que cada um significa para você. Qual que é o significado deles agora? Nesse momento de vida que você tá, na fase que você tá, no momento que você tá. E aí que vem o desafio. Os dois que não tiverem mais a ver com a fase atual que você tá, com o seu momento de vida, com o seu progresso, com a próxima fase que você quer ir, você vai se desconectar. Léo, como assim? Gente, não é simplesmente ir lá pro amigo e falar, olha, agora eu não vou ser mais seu amigo. Às vezes é um processo lento, mas é um processo gradativo. Você vai abrir mão de uma energia, mas você vai abrir o espaço para o novo, para se conectar com novas pessoas. De repente você está me conhecendo agora. A gente pode estabelecer uma conexão. Inclusive eu te convido, vai lá no Instagram, Leonardo Facchini Oficial. Primeiro link na descrição, tem um grupo no WhatsApp, a gente tem um projeto chamado Você Transforma, né? Um grupo de pessoas que vão caminhar junto em 2023, percebe? Mas para você se conectar com o novo, muitas das vezes a gente vai ter que abrir mão do velho e essa, sem dúvida nenhuma, vai ser uma atividade extremamente desafiadora. Você se desconectar dos dois amigos que o significado não estão mais alinhados com a fase atual e principalmente com a próxima fase que você está almejando caminhar, fechado? E aí, o livro dessa semana, então, é O Poder Sobrenatural de uma Mente Transformada, de Bill Johnson. O filme, A Vida Secreta, de Walter Mitty. Texto bíblico da semana, Gênesis. A leitura de todos os Gênesis, que é o princípio. Jejum da semana, retirar carne vermelha da alimentação. E a modelagem, né? Toda semana a gente modela uma pessoa e a pessoa dessa semana que nós vamos modelar é o jogador Messi, o argentino Messi, que foi ganhador da Copa do Catar, levantou a taça. Então nós vamos modelar o Messi, fechado? Gente, agradeço você que chegou aqui até o final. Você que chegou até o final, isso me alegra absurdamente. Coloca assim, hashtag tamo junto e vamos até o fim. Então, se você chegou aqui, você vai colocar nos comentários, hashtag tamo junto e vamos até o fim dessa jornada do pior ano, fechado? Então é isso, confirma se você está inscrito, ative os sininhos, dá o seu curtir, o seu comentário, no mais, beijo, abraço e eu te vejo no próximo vídeo, valeu!